Bom dia, graça e paz, viva o céu na terra. Atos, o capítulo 2, do versículo 42 até o 47. É a nossa oração do dia. Eu espero que você possa meditar, ler comigo aí na Bíblia, cada porção que nós estamos refletindo nessa oração do dia. Após a pregação de Pedro no poder do Espírito, após a experiência sobrenatural do Espírito Santo, inaugurando o novo templo de Deus, que é a igreja, habitando e revestindo os crentes de poder, e uma das provas do revestimento de poder é a ousadia de testemunhar sobre a ressurreição, sobre Jesus Cristo para um povo judeu e prosélito, simpatizantes. Pedro faz um desafio pós-pregação, e o desafio era: arrependam-se, sejam batizados e saiam dessa geração perversa. E o que aconteceu? Quase 3 mil pessoas aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados. E então, organizou-se ali a primeira comunidade local, ou a igreja em Jerusalém. É melhor assim. Uma comunidade local poderia ter várias comunidades locais ali em Jerusalém, mas a igreja em Jerusalém estava oficialmente organizada. Através do derramamento do Espírito, pregação sobre Jesus, a ordenança do batismo sendo executada. Igreja na cidade de Jerusalém organizada. E como que essa igreja vivia? A igreja tornou-se o tabernáculo da presença, o céu na terra. A presença de Deus está habitando na comunidade dos irmãos, na comunhão dos irmãos. E como foi isso? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A base dessa vivência como irmãos era a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram os oficiais, líderes, e eram os autorizados para transmitir o ensino de Jesus. Então tinha o ensino de Jesus pelos apóstolos, a doutrina, e a base da vivência daquela comunidade era o ensino de Jesus pelos apóstolos. E isso fazia com que eles também vivessem no amor fraternal uns com os outros, a comunhão. O partir do pão, a ceia do Senhor, e as orações, que é o clamor a Deus. 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Percebeu? A presença na comunhão dos irmãos, a doutrina organizando esse vínculo dos irmãos, tendo o batismo como iniciação para essa comunidade, tendo a ceia ali, as orações. E essa comunhão, esse amor nos relacionamentos, esse amor de Deus nos relacionamentos, eram vistos na preocupação uns para com os outros. A necessidade de um é suprido pelo outro. Isso é a prova que a comunhão estava viva de fato. O amor de Deus estava entre os irmãos. A presença ali estava se movendo. 45, vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A prova que a comunhão era vívida. Ali estava céu na terra, a presença, e a presença estava fazendo tudo aquilo com eles. Claro, também a doutrina dos apóstolos. 46. Diariamente perseveravam
unânimes no templo, certamente no pátio, e partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Percebe-se que eles estavam juntos, gostavam de estar juntos, era diariamente, era no templo, certamente no pátio, num grande grupo, era nas casas, tendo a refeição, certamente a ceia do Senhor era ministrada nas casas, e eles estavam todos com alegria e singeleza, pureza, simplicidade de coração. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A consequência dessa presença que gerava comunhão, a doutrina que endireitava e mostrava como viver em comunidade, tudo isso gerava acréscimo na comunidade. Deus ia acrescentando. Ou seja, eles já provavam do futuro. Quando o reino de Jesus foi estabelecido na terra, eles já estavam provando por intermédio da igreja, da comunhão com os irmãos, eles já provavam um pouquinho da glória futura, da plenitude de Deus entre os homens. E como é que se prova da glória futura? Na igreja, na comunhão dos irmãos, no amor de Deus uns para com os outros. Amor que gera renúncia, preocupação com o outro, amor que respeita as ordenanças, batismo e ceia, amor que nos leva a orar, a servir uns com os outros, a presença ali no meio, porque a igreja agora é o tabernáculo de Deus. Tudo baseado na doutrina dos apóstolos, gerando bons sentimentos e emoções edificantes, alegria, a singeleza, a simplicidade de coração. Os de fora tinham simpatia e Deus ia acrescentando. Eis aí o céu na terra. A igreja é a bênção de Deus para o mundo, para as nações. Se alguém quiser provar um pouquinho do céu na terra, vá para o meio da comunhão dos irmãos. Comunhão dos irmãos. Se você quiser provar um pouquinho, vá para o meio da comunhão dos irmãos. É por isso que nesse tempo de individualismo, o mundanismo, o secularismo apregoa, o individualismo, o intimismo dentro de mim, e exclui comunidade, nós, e a experiência com os irmãos. Tudo é egoísmo, individualismo e intimismo, excluindo a comunidade. Mas isso não é de Deus. O céu na terra não é só Deus em você. O céu na terra é Deus na comunhão dos irmãos, na comunidade dos santos, na igreja. Você não é uma ilha e Deus fez questão de você sozinho não ser suficiente. A suficiência de Deus é provada no relacionamento com os irmãos. Hoje eu desafio você, urgentemente, se conserte com as suas amarguras sendo abandonadas e corra hoje para a comunhão dos irmãos. São imperfeitos, pastor, mas quem disse? Em nenhum momento eu disse que era irmãos perfeitos. É a comunidade dos irmãos imperfeitos em Jesus Cristo. A ressurreição está por vir, ela não chegou ainda. Até você está precisando da ressurreição, todos nós. Você é um imperfeito. Quem é você para falar dos outros imperfeitos, julgando a imperfeição do outro? Você também é um. Nós somos. Mas o que prevalece na comunhão dos santos não é a imperfeição do outro, mas a perfeição de Deus, usando imperfeitos. E Ele decidiu fazer da comunidade dos irmãos seu tabernáculo, sua casa. Então vá para a comunhão dos irmãos. Vamos orar? Senhor, entrego essa sua ovelha ao Senhor.
nessa oração do dia. Alguma dessas ovelhas estavam afastadas da comunhão dos irmãos. Mas o céu na terra, sua presença no tabernáculo, fala de um povo que recebe a sua presença. E se é um povo, são muitos, é uma comunidade. Não sou eu somente, mas nós. O céu na terra é o Senhor em nós, não em mim, em nós. Ó Deus, eu peço que essa sua ovelha abandone todo tipo de amargura, de crítica, que isso tudo é da carne, isso tudo é uma obra da carne. Abandone toda essa obra da carne e vá amar, perdoar e conviver com os imperfeitos irmãos, que um dia todos nós chegaremos à sua estatura, ó Cristo. Assim oro em nome de Jesus, e que hoje seja dia de decisão dessa sua ovelha estar em comunhão com os irmãos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deixa nos comentários como você tem crescido, como Deus tem te abençoado por intermédio dos irmãos. Deixa aí. Amém? Também você pode deixar seus pedidos de oração. Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance dessa plataforma. Compartilhe com quem você ama e se inscreve. Deus abençoe nessa oração do dia. Graça e paz.